bom dia a cada uma e a cada um. Cumprimento o senador Paim, senador Lazier, os homenageados, com muito carinho e respeito, a Cristina Lopes, ao Omar Ferri, ao padre Ayrton Freire de Lima, a Luciana Lealdina de Araújo, que não está conosco fisicamente, mas é uma homenageada em memória. Cumprimento os demais que assistem a essa sessão, tanto aqui quanto fora pela televisão, e quero dizer que, pelo tempo que eu convivi com Dom Helder Câmara, eu tenho certeza que ele estaria, senador Paim, senador Lazier, feliz com aqueles que recebem uma comenda com o seu nome. Cada um já foi referido, e eu queria, nesse momento, homenagear ao próprio Dom Helder, porque cada um de vocês que recebe um prêmio faz uma homenagem a ele, pelo seu trabalho, pela sua luta, que eu acompanhei como recifense desde o dia que ele ali chegou. Mas eu creio que a melhor homenagem que podemos fazer hoje, neste momento que o Brasil atravessa a Dom Helder, é refletirmos, imaginarmos o que diria Dom Helder se estivesse aqui conosco. Que lições nos daria? Que linha nos proporia? Que faria para que nós encontrássemos um rumo no Brasil? Eu creio que, sem dúvida alguma, o primeiro ponto seria o compromisso dele mantido com duas coisas fundamentais: os pobres e a democracia. Tirando o lado da religião, claro, que foi a sua vida, mas Dom Helder significava o compromisso com os pobres e com a democracia. E ele lutou contra o regime militar, ele lutou pelo estabelecimento das regras democráticas que nós temos. O que faria ele hoje? O que diria ele hoje para nós? Eu creio que ele se assustaria que, apesar de todas as conquistas sociais que tivemos, sim, nas últimas décadas, especialmente nos últimos anos, ele se assustaria que a crise econômica esteja provocando tantos retrocessos nas nossas conquistas sociais. Mas eu creio que ele se assustaria mais como democrata do que como humanista nas suas preocupações sociais. Eu creio que ele se assustaria com os riscos institucionais que hoje nós atravessamos. Ele se assustaria que a Constituição que ele ajudou a criar permitiu a corrupção, a descrença nos políticos, a falta de sonhos utópicos, os partidos sem propostas, sem identidades, nem do ponto de vista moral, nem do ponto de vista ideológico. Eu creio que ele se assustaria como um pacifista, como ele foi, um defensor de Gandhi, um defensor da luta pela paz, sem praticar violência. Eu creio que ele se assustaria com a violência que hoje toma conta do Brasil. E se assustaria que o descrédito que hoje nós políticos recebemos do povo está perto de se transformar em desrespeito. E quando se sai do descrédito para o desrespeito, a crise vira desagregação. Eu creio que ele nos alertaria para o risco de uma desagregação do tecido social, político, econômico brasileiro. Aquele momento em que não apenas se critica, se deixa de respeitar. Não apenas se reclama dos impostos, se para de pagar imposto por descrédito com os políticos que vão dizer o destino do dinheiro. E eu creio que ele proporia, porque ele não era homem de crítica sem proposta. Para mim, ele proporia diálogo. Essa foi a vida dele, diálogo. Dom Helder nunca parou de dialogar, nem mesmo com aqueles que, naquela época, estavam no centro do poder ditatorial. Eu creio que ele nos diria que é hora de derrubar paredes e construir pontes. O contrário do que nós estamos fazendo. Nós estamos construindo paredes e derrubando pontes.
Eu creio que ele nos sugeriria sair dos sectarismos, de um lado, do outro, das certezas plenas, que na verdade são certezas porque não estão vindo com análise concreta dos problemas. Eu creio que ele pediria que nós tivéssemos duas palavras: lucidez e responsabilidade. Lucidez para entender os problemas sem os preconceitos que nós carregamos, e responsabilidade para pôr o interesse do país na frente do interesse de cada um de nós. O interesse da próxima geração na frente da preocupação com a próxima eleição que cada um de nós vai se submeter. Dom Helder hoje nos diria: sejam brasileiros antes de serem políticos. Tenham compromisso com a verdade antes de terem compromisso com as suas interpretações. E ele nos diria, sobretudo, é pela paz que a gente constrói o futuro. A paz com lucidez e com responsabilidade. É muita pretensão imaginar o que Dom Helder diria, mas eu acho que é uma boa maneira de tentar pensar, tentando imaginar como ele pensaria. Além de agradecer a vocês pelo trabalho de cada um, merecendo o prêmio que tem o nome dele, ele pediria que vocês militem com responsabilidade, com lucidez. Duas coisas que estão faltando muito em nós, e eu me incluo, os políticos desta geração. Mas é preciso, no meio de todo o pessimismo, manter acesa a esperança, palavra que Dom Helder tanto gostava. Ele foi um bispo que eu chamei uma vez de santo rebelde. Ele era um rebelde na sua santidade, do dia a dia da sua vida. Ele era um lúcido, ele era um responsável, ele era incansável. Mas eu acho das palavras que ele mais gostava, ao lado da paz, era esperança. Vamos ter esperança, porque o Brasil encontrará o seu rumo. Nós deveríamos tentar fazer isto. Mas se nossa geração não fizer, a próxima fará. O Brasil é muito maior do que cada um de nós. Viva Dom Helder Câmara, viva cada um de vocês que receberam esta comenda. Parabéns. Muito bem, senador Cristóvão Buarque, que faz uma fala dirigida à homenagem a Dom Helder. Satisfação, convido a usar a palavra o deputado federal José Stedler. Bom dia a todos.